Luiz Fernando, embriagado, diz a Soraya que vai se divorciar de Maria para se casar com ela. Soraya corre para os braços dele, mas Luiz Fernando deixa claro que não a ama e que só pretende se casar por vingança contra Maria. Rosenda espanca Graça e Maria tenta impedir a violência. Gonçalo revela a Nandinho, Agripina e Vera Cruz que vai se casar com Maria. Soraya comenta com Luiz Fernando que muitas pessoas já sabiam do envolvimento de Maria com Gonçalo. Luiz Fernando pede mais bebida e Soraya tenta fazê-lo parar, mas ele ameaça sair para continuar bebendo em outro lugar. Maria enfrenta Rosenda e promete denunciá-la à diretora. Rosenda ameaça agredi-la também, mas Maria não recua e diz que a matará se tentar. Nandinho conclui que os pais se separaram por causa de Gonçalo. A diretora ouve os gritos e surpreende Rosenda ameaçando bater em Maria, assim como havia feito com Graça. Gonçalo tenta explicar a situação para Nandinho, mas o rapaz se recusa a escutar e afirma que quem deve dar explicações é o pai. Maria acusa Rosenda de agredir Graça apenas por prazer e leva a diretora até ela. A diretora adverte Rosenda, dizendo que se as acusações forem verdadeiras, ela enfrentará as consequências. Graça chora enquanto várias detentas confirmam que foi espancada por Rosenda. A diretora questiona as outras carcereiras. Rosenda tenta se justificar, alegando que Graça insultou e a provocou. Com medo, Vargas confirma que Graça foi grosseira, mas Maria rebate, dizendo que isso é mentira e incentiva as agentes a não serem covardes. Agripina repreende Gonçalo por ter deixado Nandinho irritado, mas Vera Cruz afirma que o rapaz não deve se envolver nos problemas conjugais dos pais. Agripina insiste que não permitirá que Nandinho more com uma mulher divorciada, nem que Maria lhe apresente outro homem como pai. Vera Cruz aconselha Agripina a não manipular a situação para afastar Nandinho da mãe e deixá-lo decidir por si mesmo. Agripina responde que jamais se casará com Vera Cruz por causa do seu gênio. Amada cria coragem e acusa Rosenda de agredir Graça sem motivo. Varga confirma o que Amada diz, o que enfurece Rosenda. A diretora ordena que Graça seja levada à enfermaria e leva a Rosenda para conversar em sua sala. Rosenda promete se vingar das colegas de trabalho. A diretora decide demiti-la e determina que volte no dia seguinte apenas para acertar suas contas. Rosenda tenta argumentar que as presas precisam de disciplina, mas a diretora recorda que já havia sido advertida e que será processada por abuso de autoridade. Desesperada, Rosenda implora, dizendo que precisa do emprego, mas a diretora afirma que ela nunca mais trabalhará em presídios. No hospital, Tita admite que ainda ama Aldo e espera que ele tenha se arrependido de sua covardia. Gonçalo é informado de que Maria será libertada no dia seguinte. Luiz Fernando desperta no sofá de Soraya sem se lembrar do que aconteceu. Soraya lhe conta que ele propôs casamento para se vingar de Maria, já que ela pretende se casar com Gonçalo. Luiz Fernando acha a ideia aceitável. Carlota se anima ao saber por Gonçalo que Maria sairá da prisão no dia seguinte e avisa Fernando e Vitória. Eles decidem ir buscá-la e Carlota pede para acompanhá-los. Lupe recorda que Carlota não gostava de Maria, mas ela responde que Maria lhe deu algo que nenhuma patroa havia dado antes, um beijo de amiga. A diretora recebe a ordem judicial de soltura e informa Maria que será libertada por falta de provas. Graça comemora a notícia. Maria pede que Penélope seja retirada da cela de castigo, pois não quer deixar o presídio com inimigos. A diretora concorda, desejando manter a alegria do momento. Enquanto seguem juntas até a cela de Penélope, ocorre um curto-circuito na diretoria. Amada percebe o início do incêndio. A diretora informa Penélope que Maria pediu sua libertação, mas o alarme de incêndio começa a tocar. O fogo rapidamente se espalha e o presídio entra em pânico. Nandinho pergunta a Luiz Fernando se é verdade que Maria vai se divorciar para se casar com Gonçalo. Luiz Fernando confirma que Maria pediu o divórcio. Nandinho implora para que o pai não aceite, mas ele responde que já assinou os papéis. O caos continua no presídio. Luiz Fernando confirma ao filho que Maria pretende se casar com Gonçalo e admite que ainda há tempo de desistir do processo, mas não pretende interferir. Nandinho afirma que jamais reconhecerá Gonçalo como pai e que se Maria se casar com ele, não vai mais querer saber dela, nem olhar para o pai caso ele não desfaça o divórcio. No meio do incêndio, Penélope entra em desespero e corre em meio às chamas tentando fugir. Maria a salva, mas acaba ficando presa entre o fogo. Penélope grita por Maria, mas não obtém resposta.